Glória a Jesus. Eu fico esperando os irmãos acharem. E sempre me esqueço que o telão está aqui atrás, já com o texto, né? Mas graças ao Eterno. Glória a Jesus. É Jesus. Muito bem. Todos acharam? Amém. Eu vou ler o versículo, a parte B do versículo 11, que diz assim: E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Juízes 6, 11, parte B. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Amém? Amém, Jesus. Aonde Gideão estava malhando trigo? No lagar. Oi? No lagar. 1, 2, 3. No lagar. No lagar. Lições no lagar. Lições. Jesus. Lições no lagar. Queridos e amados irmãos, eu tenho um problema de ser agora. Eu vou usar 1 minuto e meio. Tá certo? 1 minuto e meio. Tá? Glória a Jesus. O texto que lemos nesta noite, ele é um texto de uma história bastante conhecida. E nós precisamos entender aqui nesta noite, glória a Jesus, aleluia. Opa, agora melhorou, agora estou me ouvindo melhor. Glória a Jesus. O texto que lemos é uma história por demais bem conhecida. Existem inúmeras mensagens sobre esse texto que nós lemos nesta noite. O cenário aqui é um cenário caótico. É um cenário em que nós, de maneira nenhuma, gostaríamos de estar passando. O texto nos mostra que Israel, o povo de Deus, diz a Bíblia que no versículo 1 do capítulo 6, eles estavam sendo escravizados pelos midianitas. E havia uma razão. E qual era a razão de tudo isso? A Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Novamente eles pecaram, novamente eles erraram, novamente eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E quando isso acontece, automaticamente o Senhor vai se afastando daquele ambiente. Sempre o Senhor está com este povo, estava com este povo. Mas todas as vezes que este povo fazia alguma coisa errada, ou alguma coisa que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor se afastava. E se afastando, o Senhor permitia que outras nações viessem e maltratassem e subjugassem a Israel. E este capítulo aqui não é diferente. A Bíblia diz que ficaram 7 anos na mão dos midianitas. 7 anos.
A Bíblia diz que, dado este tempo, o povo começa a clamar ao Senhor, porque já não estavam aguentando mais. No versículo 6 diz que os filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor. Por quê? O que estava acontecendo? Qual era a aflição que este povo estava passando? Nós vamos ver isso no versículo 3. Diz que porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. 3 nações. E impunha-lhe contra eles em campo. E faziam o quê? Eles destruíam a novidade da terra até chegar em Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos, porque eles subiam com seus gados. Destruíam as tendas. Eles vinham como gafanhotos em uma inumerosa multidão que não se podia contar. Nem eles, nem os seus camelos. Eles destruíam tudo. Israel plantava. Chegava a época da plantação, mas na hora de colher, os midianitas, os amalequitas e os do Oriente subiam e destruíam toda a lavoura. Levavam os mantimentos, levavam ovelhas, levavam bois, levavam jumentos, levavam camelos. E o versículo 6 diz que Israel empobreceu muito na presença dos midianitas. Tudo isso por quê? Porque fizeram mal, porque fizeram algo que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor os deixa subjugar. Mas a Bíblia diz que no versículo 6, eles começam a clamar ao Senhor. Então os filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor. E clamar aqui é gritar em voz alta. Eles não dobravam o seu joelho e ficavam cochichando com Jesus. Não. Eles clamavam, eles gritavam, eles falavam em voz alta. Nós não estamos mais aguentando essa situação. São 7 anos que nós estamos sofrendo. Israel é um povo agrícola. Eles viviam da agricultura. Eles viviam daquilo que plantavam. Eles viviam dos gados, das ovelhas, dos bois, do jumento, das plantações, da água. E os midianitas vinham e destruíam tudo isso. Mas eles, ao cabo de 7 anos, ao cabo de 7 anos, eles clamaram. Ao cabo de 7 anos, eles clamaram. Ao cabo de 7 anos, eles gritaram. Ao cabo de 7 anos, eles disseram: Senhor, nós não aguentamos mais. Ao cabo de 7 anos, eles começaram a clamar. E quando aclamou, a Bíblia diz que o Senhor levanta-se para ouvir o clamor daquele que está gritando. Se você acompanhar no versículo 11, na primeira parte, diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho.
quando Israel clama, o anjo do Senhor desce. E se você prestar atenção, o anjo aqui é um artigo definido. E se sua Bíblia estiver igual à minha, anjo está com letra maiúscula. Porque não era qualquer anjo. O artigo definido é uma pessoa específica. E se está com A maiúsculo, porque era uma pessoa importantíssima. Quando Israel clama, o anjo do Senhor, e quem era este anjo? Era o Cristo teofânico, que desceu. Quando Israel clama, o anjo do Senhor desce e se assenta debaixo do carvalho. O carvalho era uma árvore que era plantada para alguém ficar debaixo dela, numa cobertura, numa sombra contra o sol. Era aleatório. Eu estava andando no deserto, eu pegava sementes de carvalho e plantava no meio do deserto. Para quê? Porque eu sabia que os viajantes iam vir no sol causticante e aquela árvore ia crescer e ia formar uma grande árvore, uma grande sombra em favor daqueles viajantes. E a história diz que quando o viajante chegava, que via a árvore, que sentava-se abaixo dela, na sua sombra, ele colocava a mão sobre a árvore e agradecia e dizia: bendito é o Senhor, que o Senhor abençoe esta pessoa que plantou este carvalho. Mas olha, que quando eles clamam, o anjo do Senhor desce e assenta-se debaixo do carvalho que está em Ofra. E o que é que este anjo estava fazendo ali? O cenário era caótico. O povo estava clamando porque tudo que eles plantavam, os midianitas destruíam ou levavam, e eles ficavam sem nada. Então agora o povo clama, dizendo: Senhor, nos guarde, nos ajude, nos socorre. E agora o anjo do Senhor desce e fica debaixo de uma árvore deste carvalho. E o que ele estava fazendo ali? Ele estava procurando uma pessoa. Ele assenta-se nesta sombra e fica ali observando, e eu fico aqui com os meus botões. O Senhor sentado debaixo de um carvalho, esperando o quê? Alguém aparecer. A história diz que existia 32 lagares naquele lugar. E o que era um lagar? Era um poço grande, aonde se colocava uvas para serem pisadas. As uvas eram pisadas ali. Mas é interessante, porque o anjo do Senhor assenta-se debaixo do carvalho, e aquele lugar existia 32 lagares. Só que em Israel não tinha festa. Há 7 anos que eles não faziam festa. Porque uva era para quê? Uva era para fazer o vinho, o suco, para fazer o quê? Festa. Mas não tinha festa há 7 anos. Por quê?
Porque tudo que Israel plantava, os midianitas roubavam. Então Israel não tinha festa, não tinha uva. O lugar era um local escavado na pedra. Este local, ele era escuro, ele era pouco arejado, e era ali onde era colocadas as uvas e pisadas para fazer o vinho, para fazer o suco. Mas não tinha uva, não tinha festa. Mas o povo clamou. E eu fiquei analisando o texto. Mas para que o anjo do Senhor desce, assenta-se debaixo de um carvalho, em meio a 32 lagares, se não tinha uva? Se o povo não ia chegar ali para pisar nas uvas, para fazer o vinho. Mas o Senhor estava esperando alguém. E aí foi que eu vi no texto algumas lições no lagar. Como é que Deus espera alguém no lagar se não tem uva? Na nossa concepção, ninguém chegaria ali, porque não tinha uva. Talvez, se você olhar o texto, você vai pensar: nossa, o Senhor analisou errado, porque era para ele estar em outro lugar. Mas como em outro lugar? Porque quando os midianitas começaram a subjugar Israel, o que eles faziam? Eles iam nas casas, gente. Eles roubavam os mantimentos, eles destruíam as casas. E o que o povo fazia? Ia morar em caverna. A história disse que eles faziam buracos e colocavam os filhos lá dentro e escondia para os midianitas não matarem. Então, esse povo, eles foram morar em cavernas, foram morar em buracos, foram se esconder. Eles habitavam em montanhas. Então, era mais ou menos assim. Na nossa contextualidade, eu pegaria minha família, eu ia lá para o Arariba e me escondia em um galpão. Ou o Tiago pegava a família, pegava o carro, ia lá para o monte, não sei da onde, se esconder nas montanhas, para que os midianitas não chegassem lá, não matassem. Outros faziam um buraco, colocavam os filhos dentro e se escondia ali dentro, porque os midianitas vinham de tempos em tempos para roubar a colheita e destruir o povo. Mas aí eu fiquei comigo, eu gostaria que você entendesse nesta noite. Não tinha ninguém ali, Tiago. Ninguém. Em Ofra, no lugar que o anjo assentou, não tinha ninguém nisso. Por quê? Porque o povo estava nas montanhas, o povo estava nos buracos, o povo estava em cavernas, escondido, não tinha ninguém. Mas o Senhor desceu, assentou, o anjo do Senhor assentou-se debaixo de um carvalho, numa planície que existiam 32 lagares, e o Senhor sentou ali e ficou. Esse é o nosso contexto hoje. Oi? Eu tenho 32 lagares aqui, não tem ninguém, o povo está na montanha, está na caverna, está nos buracos, não tem ninguém ali. E o Senhor está ali, esperando o quê? Não tem ninguém lá. Mas Deus sabe o que faz. Vocês estão aí? Enquanto o Senhor está sentado, eu vou usar o Senhor, tá? É anjo do Senhor. Mas é o Cristo escondido atrás do anjo. Teofania. Ele toma forma. Quando
Enquanto o Senhor está sentado ali, quem aparece? Quem aparece? Quem aparece? E Gideão. E Gideão, seu filho. Observa comigo que os midianitas levavam tudo, inclusive o trigo, que era a coisa fundamental para o alimento. Enquanto os midianitas estavam ali se roubando, destruindo, Gideão fazia o quê? Gideão fazia o quê? Alguém aqui já foi em aniversário? Já foi? O que o crente faz quando termina o aniversário? Alguns levam umas vasilhas, outros colocam um saquinho do beira alta no bolso, outros escolhem umas blusas de frio que tem ronço. Pra quê? Você comeu, mas quando termina a festa, você faz o quê? Olha, eu vou levar só um pedacinho de bolo. Não é assim que a gente faz? Né? É? Aqueles mais tímidos, né? Aí vai lá, pega e coloca no bolso. Aqueles que não tem muita vergonha assim, já abre o saquinho e joga dentro. Enquanto os midianitas estão fazendo isso, roubando, destruindo a lavoura, eu vou contextualizar. Gideão está com um saquinho na mão, Tiago, pegando trigo e colocando no saquinho, pegando trigo e colocando no saquinho, pegando trigo meio escondido, meio, né, escondido ali, colocando sem ninguém ver, porque eu tenho vergonha, mas leva tudo, né, mesmo tendo vergonha, né, e enchendo o saquinho. Só que aí ele não pode ir para a eira era o lugar onde o trigo era batido, mas ele não poderia ir para a eira, porque a eira era aberta, e sendo aberta, os midianitas iam lá, e iam roubar, iam matá-lo. Mas ele teve uma brilhante ideia. Qual foi a brilhante ideia? Olha, eu preciso sobreviver, eu estou há 7 anos sofrendo, plantando e não colhendo, então eu preciso sobreviver. Eu não posso ir para a eira onde o trigo é batido, onde ele é descascado para fazer o mantimento. Mas eu tenho uma ideia. Que ideia, Gideão? Eu vou para o lagar. O lagar é um poço. Eu vou entrar lá dentro. É tudo escuro lá dentro. Eu vou lá bater o trigo e ninguém... Oi? Você não está entendendo o que eu estou tentando te explicar. Eu vou para o lagar, lá é escuro, não temos festa, não temos uva, não temos festa, não temos nada para pisar naquele lugar, então ninguém vai aparecer lá. E Gideão pega o saquinho, entra dentro do lagar, que é um poço, fica lá embaixo escondidinho, batendo trigo. Só que enquanto ele pensava que ninguém ia lá, aleluia, o anjo do Senhor estava debaixo do carvalho. Glória a Jesus, esperando alguém aparecer. Ninguém vai me ver lá. A vida segue. Os midianitas estão há 7 anos nos roubando. Alguns estão morando em buraco, outros estão morando em caverna, outros estão nas montanhas. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou na contramão da lógica. Vou malhar trigo no lagar. E o anjo do Senhor está ali. E aí quando eu olhei esse texto, o Senhor me trouxe algumas lições do lagar. Será que nós temos alguém aqui no lagar?
Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar uva. Mas não tem festa. O lugar está abandonado. Mas eu vou pegar trigo e vou para o lagar. Porque lá ninguém vai me ver. Eu preciso sobreviver. Eu preciso viver, sobreviver. Eu não vou atrás de quem está morando na montanha. Parece ser legal. Parece ser seguro. Mas eu vou na contramão da lógica. Não vou para a montanha. Não vou fazer buraco. Não, eu vou colher trigo, ainda que eu corra perigo. Porque eu preciso viver. E Gideão tinha trigo, mas não tinha uma eira. Ele tinha um lagar, mas não tinha uvas. Gideão não tinha seu ideal, que era uma eira, mas tinha sua realidade, que era um lagar. Primeira lição que nós precisamos aprender dentro desse texto aqui nesta noite. E o Senhor nos trouxe a este recinto para a gente aprender. Qual era a realidade de Gideão? A sua realidade era o lagar. Primeira lição: em tempo de crise, faça alguma coisa para mudar a sua realidade. Por que Deus estava esperando Gideão na figura do anjo? Porque o povo clama. E quando o povo clama, Deus diz: olha, eu preciso fazer algo extraordinário. Mas quando ele olha para a nação, ele diz: olha, eu preciso fazer algo extraordinário. Mas quando ele olha para a nação, quem ele acha? Como esse povo estava? Uma parte morando na caverna, outra parte fazendo buraco, outra parte morando em montanhas. Não tem ninguém. Eu preciso de alguém que faça alguma coisa para mudar a sua realidade e mudar a realidade da nação. O que Deus está dizendo para nós aqui nesta noite? É que no lagar nós aprendemos que precisamos fazer alguma coisa para mudar a nossa realidade. E mudando a nossa realidade, automaticamente nós vamos mudar a realidade do ambiente. É verdade, Jesus. Pastor, a igreja está fria. Tá. Essa é a minha realidade. O que eu estou fazendo para mudar isso? O que a gente faz é correr, fazer um buraco e se enfiar dentro, subir a montanha e ficar lá no mais alto para que ninguém nos alcance. Mas Deus, nesta noite, está observando eu e você, na figura do anjo do Senhor, e está dizendo: eu estou procurando alguém que no tempo, em meio à crise, faça alguma coisa e mude a sua realidade. A gente quer que o cenário mude, mas a gente não muda a
nossa realidade. A gente não faz nada para mudá-la. E Deus nesta noite está falando conosco aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Muito obrigado. Glória a Jesus. Eu vou malhar trigo no lagar, que não é o lugar. Mas eu vou fazer isso porque eu preciso sobreviver. O que Deus está dizendo para nós aqui nesta noite é que nós precisamos fazer alguma coisa para estar vivo. Glória a Deus, aleluia. Porque senão a nossa realidade vai nos colocar num buraco, vai nos levar para montanhas, vai nos levar para a caverna. E Deus não estava na caverna, nem estava na montanha, e nem estava nos buracos. Deus estava aonde? No lagar. Deus estava no improvável. E Deus nos trouxe aqui nesta noite e está dizendo para nós: eu estou no improvável. Eu estou exatamente em frente do lagar, esperando você chegar lá e ter uma atitude Glória a Deus, aleluia. de mudança. Glória. É, Jesus. E dizer: Senhor, eu não vou para o buraco, eu não vou para a caverna, eu não vou para a montanha, eu vou para o improvável, que é o lagar. Glória a Deus. Não tem festa, porque eu tenho saudade da festa, onde aquelas pessoas malhavam, não, pisavam as uvas, faziam suco, faziam vinho e tínhamos festa. Mas não temos mais. A nossa festa é dor, é sofrimento, é angústia. A gente não se reúne mais, eu estou contextualizando, para uma festa nisso, para celebrar ao Senhor. Uma família vai para a montanha, outra família vai para a caverna, outra família faz uns buracos, se esconde lá dentro, e a gente vai vivendo de domingo a domingo, domingo a domingo. E eu estou pregando para vocês aqui nessa noite, porque quando eu estava lendo esse texto, o Senhor disse ao meu coração: Tiago, Ele disse assim: está chegando a hora, e está chegando o tempo, que eu preciso que vocês voltem a festejar. Aleluia. Mas aí a gente precisa descer da montanha, o meu lugar seguro, onde os midianitas não vão me encontrar. Eu vou precisar sair do buraco, aonde eu enterrei, ou enterrei não é forte, enterrei não, coloquei a minha família. Eu vou ter que sair da caverna e vou correr o risco, É, Jesus. e vou pegar o trigo que é necessário para mim e para minha família, porque nós estamos passando fome. E não é fome física, Tiago, porque física eu acredito que lá na sua casa, no mínimo, tem arroz e tem feijão. Mas é fome espiritual. Glória. Eu sinto o peso dessa palavra nesta noite, Aleluia. porque
Nós estamos com saudade de festa. O dono da festa está sentado debaixo do carvalho, esperando alguém tomar uma atitude, sair da montanha, sair do buraco, sair da caverna, pegar o trigo e dizer: eu preciso me alimentar novamente. Não posso viver no buraco, eu não posso viver na caverna, eu não posso viver na montanha, eu estou passando fome. E é fome espiritual. E Gideão disse: não, eu vou pegar trigo e vou para o lagar, porque esta é a minha realidade. Mas eu vou mudar a minha realidade. Eu vou pegar trigo e vou malhar no lagar para salvar a mim e a minha família, porque eu preciso me alimentar novamente. O dono da festa está embaixo do carvalho, dizendo: que saudade. Quando nós nos reuníamos para fazer a festa. Em que o nosso pensamento, ele era um pensamento coletivo e não individual. Cada um com seus problemas, cada um que se vire com o seu problema. Não, era coletivo. Porque nós estamos em uma festa. Mas quando eu estava sentado aqui neste lugar, o Senhor me disse que já desceu, já sentou debaixo do carvalho e está esperando eu e você descer das montanhas, sair da caverna, sair do buraco, ir ao arraial, mesmo que os midianitas estão lá, pegar o trigo. Eu não posso ir na eira, o lugar apropriado, mas eu vou para o lagar e vou malhar trigo lá. Vou malhar trigo lá. A minha realidade é de morte, mas eu vou malhar trigo no lagar porque eu quero vida. Ah, como eu gostaria que você entendesse o que Deus está dizendo a você e a nós nesta noite. Na segunda lição eu termino a minha participação. O lugar não pode definir quem você é. Você tem que funcionar no lagar. Porque não é o lugar, é a presença. Oi? O lugar não pode definir quem você é. Você tem que funcionar no lagar. Porque nunca foi o lugar. Sempre foi a presença. O lugar não pode te definir. Porque nunca foi o lugar, Renata. Sempre foi a presença. Gideão está dizendo: eu estou no lugar improvável.
Mas não é o lugar que me define. O que me define é a presença daquele que está lá. Eu posso estar no lugar errado para alguns, mas nunca foi o lugar. Sempre foi a presença. Porque mesmo no lagar, um buraco escuro, sem ventilação, abaixado, para ninguém ver. Mas não é o lugar que te define, porque nunca foi o lugar. Mesmo sendo este lugar, o Senhor estava lá, observando. E tanto é que no versículo 12 diz assim: e o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aquele que está te observando está observando Gideão e disse: o Senhor é contigo. Porque não é o lugar que vai te definir. Porque nunca foi o lugar. Não é o lugar que te define. Não é o lugar que te apelida. Não é o lugar que diz que você é ou que você não é. Porque nunca foi o lugar. Sempre foi a presença. Porque alguém pode olhar para nós e dizer: esse lugar é improvável. Pode ser, mas nunca foi o lugar, gente. Não é o lugar, é a presença. O lugar não pode me definir, porque apesar do lugar ser inadequado, o Senhor está lá. Fique em pé, fique para a gente. Ei, se bate trigo na eira, bate. Por que na eira? Porque a eira tem vento e tem sol. O sol para secar o trigo, o vento, porque na batida do trigo a casca sai e o vento leva. No lagar não tem sol. No lagar não tem vento. No lagar, eu tenho que descascar o trigo, um por um. O trabalho é mais árduo, é espinhoso. É doloroso. No lagar não tem amigo. No lagar você está só. No lagar não tem luz. Mas Gideão está ali batendo trigo. Porque ele disse: não é o lugar que me define, é a presença.
Posso estar no lagar, mas Ele está lá. Feche os seus olhos. Talvez você não entendeu porque o Senhor permitiu tudo isso. Só para te encontrar no lagar. Porque quando nós estamos na eira, nós nos rotulamos. No lagar não tem rótulo. Porque Deus não visita o teu lagar por causa do teu rótulo. Ele visita o teu lagar simplesmente porque te ama e tem um negócio contigo. Saia daqui nessa noite convicto de uma coisa: Deus está observando você no lagar. Pastor, e o que é que Ele pede de mim nesta noite? De nós? Saia da caverna. Saia do buraco. Saia da montanha. Vá para o lagar. Ainda que seja um lugar improvável. Mas vai bater trigo. Vai. Porque Deus quer te alimentar. E quer alimentar a tua alma. No lagar Ele vai derrubar os rótulos que colocaram sobre você. Porque no lugar não pode te definir. Deus nunca te rotulou. No lagar não tem rótulos, mas tem presença. Aleluia, glória a Jesus. Senhor meu Deus, Pai eterno de glória e de verdade, faça-nos entender esta palavra nesta noite. Faça-nos entender o poder que há nesta palavra. Em meio à crise, nós somos rotulados no ambiente em que estamos. Alguém pode olhar para nós, Senhor, e nos rotular e dizer que para nós não tem mais jeito, não tem solução, que não vai.